desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Então, vamos que vamos, porque hoje é sexta-feira e sexta-feira é dia do nosso Desvendando Textos Difíceis da Bíblia, claro, com o doutor Pedro Moura, que já está conosco, já está aqui, né? Quer dizer, não está aqui, mas está aqui, né? Ele está lá em Salvador, mas está plugado aqui com a gente, tá ligado aqui na nossa programação, e então vamos linkar aqui com meu amigo o pastor e doutor Pedro Moura. Bom dia, querido, tudo bem? Graças a Deus, querido, estamos bem, graças a Deus. E você? Tudo bem, tudo em paz, graças a Deus, tudo tranquilo por aqui. E Salvador, como é que tá? Tá um dia lindo aqui, Salvador, ouviu? Sim. Um solão aqui batendo na minha janela. Eita. E o dia bem claro, graças a Deus. Como diz? Ontem o Rio de Janeiro é que inundou, né? Foi, pois é, rapaz, preocupante lá, né? Alguns pontos lá, lá do Rio. Ouvi alguns colegas que enfrentaram problemas lá no Rio de Janeiro. É assim, aquela tromba d'água desse tempo de verão, né? Aquela água que vem de repente e chega chegando mesmo, né? E os sistemas hidráulicos não dão conta, não é? Sim. Um pouco. Sistema hidráulico é trabalho que não mostra a cara do governante, né? Fica embaixo da terra, ninguém vê, então não há interesse, muitas vezes não há interesse, não é? É verdade. A camarada, quando ele vai por essa linha, né, de politicagem mesmo e tal, e muitas vezes corrupção, eles querem obras faraônicas porque dá ibope e dá dinheiro, né? Mas só o Senhor. E ultimamente Rio de Janeiro não tem tido sorte com os governantes lá, né? Mas vamos ver aí, as eleições estão aí, vamos ver se o povo carioca e os fluminenses, né, conseguem resolver aí essa questão do Rio de Janeiro. Mas, doutor Pedro, vamos lá, vamos para o nosso bate-papo de hoje, né? Hoje, inclusive, temos aí novidades, né? Porque acho que nós tínhamos, não sei se na semana passada a gente chegou a comentar sobre o assunto de hoje, mas o senhor teve uma brilhante ideia aí, né? De que a gente pudesse mudar, né? O assunto de hoje. E então, na semana passada a gente falou sobre morte. Hoje a gente vai continuar falando, mas de uma forma diferente, né? Só que hoje o assunto vai ser suicídio, não é isso? Então, inclusive baseado lá em Apocalipse 22:15, né? Mas assim, só que antes disso, deixa eu ver aqui, tem uma deixa eu ver aqui, o pessoal da produção tem uma questão aqui, o Romeu acabou de falar comigo sobre a língua aramaica, não é isso? Isso mesmo, eles mandaram aqui pra mim também, né? Ele tá dizendo que o senhor vai sanar aí algumas dúvidas sobre a língua aramaica, né? E a importância baseada em uma pergunta que recebeu de um ouvinte, e então o senhor vai aí estar falando a respeito disso aí agora aqui na 316. Quer mandar ver agora então? Pode ser. Deixa eu perguntar, Welber, você tá me ouvindo bem? Pastor, confesso pro senhor que de vez em quando parece que tá meio que fugindo, não sei se é só comigo aqui ou não sei se deixa eu ver se os nossos ouvintes falam alguma coisa, mas pra mim tem hora que foge aqui um pouco a sua voz, não some, mas foge um pouco, entendeu? O que eu tô sentindo aqui é que de vez em quando a sua voz fica meio espaçada. E aconteceu isso com o teste que eu faço sempre com o Romeu. Sim. E ele disse que iria ficar atento para qualquer eventualidade. Então, se você sentir alguma coisa, a ideia seria a gente tentar o Romeu para ver o que é que está acontecendo. Mas vamos lá, não é?
Tá bom. Tranquilo, pastor, pode ficar à vontade. Então eu posso falar? Pode. Sim. Então a questão foi a seguinte: eu recebi uma pergunta que eu não pude incluir nem encaminhar para a equipe da Rede 316, porque embora fosse uma pergunta muito importante, não se encaixava no modelo do programa e a equipe e tem todo o meu apoio. A ideia é a gente não fugir do modelo do programa, que é uma pergunta sobre um versículo difícil da Bíblia. Então, não era isso, não era uma pergunta a respeito de um versículo difícil, mas a pergunta era sobre a língua aramaica. E eu respondi ao irmão que me formulou a pergunta, mas um ex-aluno entrou na conversa e me mandou um vídeo muito interessante. Um monge em Jerusalém, eu diria que era um escriba, né? Editou recentemente os 4 evangelhos, os sinóticos e mais João, em língua aramaica. Eu me interessei muito por isso. E ele diz no vídeo que ele se sentiu impelido por Deus. Foi um chamado que ele teve de Deus. Ele disse que não entendeu aquele chamado, mas ele continuou assim sentindo como se fosse uma compulsão, no bom sentido da palavra, uma compulsão no coração para fazer aquilo que era um peso em cima dele e que aquele peso não saía, né? Peso no sentido de responsabilidade, como Abacuque, Obadias, os profetas sentiam um peso, uma compulsão, uma responsabilidade em cima deles. Então, ele começou a orar e no meio da oração, ele pediu um sinal a Deus. Se o Senhor está me chamando para ir fazer isso, me dê um sinal. Olha, ele disse que no dia seguinte uma pomba pousou na janela do quarto dele no mosteiro onde ele vivia. Ele considerou aquilo um sinal, porque ele vivia ali há tantos anos e nunca havia acontecido isso. Mas ele insistiu com Deus para ter certeza de que era mesmo um sinal ou aquela pomba pousou ali por coincidência, etc. Eu fiquei me lembrando de Gideão, né? Que lá em Juízes capítulo 6, ele pediu a Deus para repetir o sinal e no outro dia pediu para repetir de novo o sinal e Deus atendeu. Então, o que aconteceu com esse escriba? Ele disse que no outro dia aquela pomba veio novamente e pousou na janela dele. E voltou no outro dia, portanto, 3 dias consecutivos. Aí ele disse que não restou mais nenhuma dúvida de que Deus queria que ele escrevesse os 4 evangelhos em aramaico, a língua do Senhor, como ele mesmo refere no vídeo. Então, assim, ele empreendeu essa grande obra e finalizou com um tremendo sucesso. E ele ainda disse assim: a capa da edição inicial foi vermelha, para simbolizar o sangue do Senhor Jesus, e as letras da capa douradas. De modo que o aramaico é uma língua irmã, né? E vejam a importância dessa língua. Em pleno século 21, há uma pessoa editando e revisando textos da Bíblia em aramaico, a língua que o Senhor Jesus falava na rua. Quando Jesus estava diante daquele surdo e mudo, o Senhor Jesus disse Efatá. Efatá não é hebraico, é aramaico, é o verbo abrir. Ele mandou que o ouvido daquele surdo se abrisse, Efatá. Quando ele chegou na casa de Jairo, ele falou hebraico, ele falou aramaico. Ele disse, a menina estava na cama morta e ele disse Talita cumi.
o verbo kum em hebraico é levantar. Ele mandou a menina levantar, mas ele falou aramaico. Ele falava aramaico na rua. Ele falava hebraico na sinagoga, porque era a língua oficial, a língua da sinagoga. De modo que eu fiquei muito feliz com essa notícia. Como sempre fico feliz com a tradução da Bíblia para qualquer língua, porque para mim isso é um sinal de que há pessoas evidentemente preocupadas, há pessoas preocupadas com os povos não alcançados. Não é que os falantes de aramaico sejam povos não alcançados, mas há comunidades, por exemplo, em Jerusalém, eu conheci comunidades que só falavam aramaico. Então, a preocupação com os não alcançados é legítima, é bíblica, é uma imposição. Eu não entendo muito, e às vezes as redes sociais ficam cheias, e algumas igrejas também, de crentes usando a volta de Cristo como vingança para as pessoas que não são crentes, para o momento mundial da pandemia, como quem nada sabe ou como quem não se sensibiliza com os milhões que não conhecem a palavra de Deus em sua própria língua. Lembro-me do hino 443 do cantor cristão. Eis os milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem um Salvador. De modo que essa hora não é hora de usar a volta de Cristo como vingança, como para destruir, como venha logo, acaba com tudo. É hora de chorar pelo mundo, como Jesus chorou por Jerusalém. E como Paulo sentiu dores físicas quando ele, capítulo 17 de Atos, quando ele viu a idolatria em Atenas. E parar com essa história de ficar ameaçando os perdidos com essa expressão, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Isso nem é bíblico. Então, foi muito interessante, não foi dentro do programa, do escopo do programa, mas traduzir a Bíblia é sempre próprio. E a ideia dos evangelhos traduzidos para a língua aramaica, essa ideia encheu meu coração de alegria e de paz, que Deus continua, como ele disse através do profeta Jeremias, eu velo pela minha palavra. Devolvo a palavra para você, meu querido. Muito bem, pastor, muito bem, que coisa maravilhosa, hein? Meu Deus, eu imagino o quão tremendo deve ser, né? Pena que isso foi recente, né, pastor? E então, assim, eu acredito que futuramente devem ter outras traduções, né, para outras traduções, o que esse querido pastor fez, esse querido homem, né, fez, que como o senhor falou, é um escriba, é um escriba, é um monge, né? Um monge, isso. É um monge, eu tenho a impressão que ele tem ascendência síria, ele falou algumas frases em árabe. Eu tenho a impressão que ele tem alguma ascendência aí. E sabe outra coisa, Elber? A ideia de que isso vai movê-lo a fazer mais. Sim. Entendeu? Sim. Vai mover editoras que vão querer isso, que é de uma importância muito grande, etc. Então, isso me encheu o coração de alegria, como um versículo da Bíblia que for traduzido por uma língua não alcançada, para mim, a glória. É a glória. Maravilha. Maravilha, maravilha. Meu pastor, então vamos lá, podemos ir para a pergunta do dia? Tão sensível, não é o assunto de hoje, né? Pois é. Desde ontem eu comecei a pedir à equipe da Rede 316 para orar juntamente comigo, e eu sei que, inclusive é você, sim, e eu sei que vocês me acompanharam nisso, para Deus me ajudar, porque
eu não quero ofender suscetibilidade, eu não sou um psicólogo, não sou um psiquiatra, eu vou falar de teologia e a ideia de falar de teologia e depois dar uma interpretação daquilo que eu entendi como teologia no texto, mas dar a minha interpretação pastoral do assunto. Vamos lá. Muito bem. Então vamos lá, a pergunta, né? Ao mesmo tempo, eu creio que a nossa audiência aí tá muito grande, né? Porque tem muitas pessoas que têm dúvidas sobre isso, né? E muitas pessoas, inclusive, sofrem com isso, né? Mas vamos lá, vamos ouvir então o meu amigo doutor Pedro Moura. Vamos lá, a pergunta de hoje. Welber, oi. A sua voz tá muito longe, eu não sei se você poderia se aproximar do microfone, ou você vê o seu volume aí. A minha esposa tá dizendo que no celular dela a sua voz tá ótima. Eu também tô ouvindo aqui na rádio, a voz tá normal, pastor. Eu acredito que é o seu retorno aí que deve estar, o seu retorno que não. Eu vou dar uma olhada no volume do. Tá bom, vamos ver lá. Melhorou aí alguma coisa, não? Melhorou, sim, melhorou. Tá. Mas na rádio, no ar, tá normal, tá? Tá tudo normal. A Dulce me disse aqui que sua voz tá excelente na rádio. Então vamos lá, o problema deve ser meu aqui. Muito bem. Então vamos lá, vamos à pergunta do dia, baseada lá em Apocalipse 22:15. A pergunta é a seguinte: Pastor Pedro, acompanhando a lição sobre a morte na semana passada, gostaria de pedir ao Senhor que falasse sobre o seguinte: a Bíblia trata de vários casos de suicídio, dentre eles Sansão, Saul, Amã, Judas e etc. Pergunto, a primeira pergunta, né? O suicídio é o pecado para a morte? 1 João 5:16. O suicídio pode ser identificado com o pecado contra o Espírito Santo? Está lá em Mateus 12:31-32 e Marcos 3:28-30. Algumas pessoas que se suicidaram sofriam de depressão. Eu ouvi um pregador dizer que crentes não podem ter depressão. O senhor concorda com isso? O senhor é adepto do venha para a igreja e pare de sofrer? O destino de um suicida é o inferno? Um crente suicida pode ser alcançado pelo perdão de Deus? Os apóstolos Pedro e Judas não foram fiéis ao Senhor Jesus, segundo o relato do Novo Testamento. Pedro se arrependeu e Judas teve remorso. Qual a diferença entre arrependimento e remorso? Então, essas foram as perguntas, né? Tá no total aqui, acho que são seis, né? São 6 perguntas. Eu contei 6 perguntas. São 6 perguntas, né? E aliás, 6, mas dentre elas tem algumas que tem uma dentro da outra. Então. Mas todas muito pertinentes, né? Muito próprias. Muito boas. E o Welber não foi uma pessoa só. Sim. Eu preciso justificar isso. Sim. Foi um apanhado de várias consultas sobre o assunto suicídio. E então a ideia foi selecionar as principais perguntas. Sim. E o texto principal foi Apocalipse 22:15, que fala sobre homicida. Certo. E o suicídio é um tipo de homicídio. Sim. Então, a justificativa é que a semana passada a discussão foi sobre a morte. E o assunto morte suscitou um grande interesse da parte dos ouvintes da Rede 316. Por estar, evidentemente, o assunto associado a esse tema, né? A morte associada ao suicídio, que, como eu disse, é um assunto muito sensível. De modo que, em virtude disso, eu entrei em acordo com a equipe da Rede 316, a gente ia adiar o tema do batismo, que seria hoje, remover o tema do batismo para a próxima semana, com o propósito de não perder, não é, esse sentimento
dos ouvintes, né? E atender a tantos interessados no assunto suicídio, que é um assunto hoje que está em voga, não é? Sim. E a cada dia a coisa fica mais difícil e nós estamos aí no meio de toda essa crise, não é? Mas deixe-me falar aqui, antes de começar a analisar, sim, que eu continuo pedindo orações pastor Edgar Barreto Antunes, sim, nosso querido amigo, pastor da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Também queria acrescentar o nome do pastor Paulo. Ele é de uma comunidade aqui em Salvador, chamada Comunidade do Cabula. Cabula é um bairro muito famoso aqui na cidade de Salvador. Ele é portador de uma infecção muito séria, sim, que o levou à UTI. Ele continua internado no Hospital do Subúrbio. Não sei se ainda continua na UTI. Eu soube através de um pastor colega que houve uma sensível melhora, uma considerável melhora no estado de saúde dele. Também pedi orações para o meu querido amigo de muitos anos, pastor Hélio Schwartz Lima, lá de Atibaia. Ele esteve hospitalizado esta semana e eu tenho conversado com a Eunir, a esposa dele, e ela tem dado boas notícias do progresso no restabelecimento dele. Mas um pastor também que é nosso divulgador, o pastor Paulino, lá em Cacilândia. Cacilândia é uma cidade próxima a Vitória da Conquista. Ele esteve hospitalizado, e parece-me que continua hospitalizado, e a Ordem dos Pastores aqui está dando sempre notícias dele, mas a situação dele foi grave. Todos aqui foram situação grave, não é? Eu acho que o Hélio Lima não estaria no mesmo nível, mas também em virtude da idade do Hélio, etc. Mas a Ordem tem nos dado notícias frequentes do Paulo e também do Paulino em Cacilândia. De que eu encareço as orações dos irmãos por esses queridos. Mas Welber, ganhamos um novo divulgador. Sim. Um pastor chamado Samuel Firmo Cavalcante, na cidade de Natal, que é de Natal, no Rio Grande do Norte. Sim. Um velho pastor, um pastor de muitos anos, que eu o conheço há muitos anos, casado com a irmã Maria José, professor de inglês, e faz parte da equipe do pastor Antônio Targino, que é o presidente da Convenção Batista lá do Rio Grande do Norte. E esse querido colega decidiu que vai ser divulgador da Rede 316 e do programa Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia. Muito Eu quero agradecer à equipe da Rede 316 pela o entendimento da oportunidade da alteração, que foi repentina, mas eles cuidaram tanto disso que até o cartaz sim, com o tema de hoje fizeram de última hora. Sim, então, fizeram já um banho. Então, graças. Tá me ouvindo, Elber? Tô ouvindo, meu pastor. Eu queria só fazer um rápido comentário aqui, meu pastor, se o senhor me permite. Só para dizer o seguinte, eu recebi agora aqui da nossa produção, né, que a audiência cada sexta-feira está surpreendendo e nesse momento não é diferente, está gigante, né? E inclusive em outros países, né? Como Estados Unidos, França, Costa Rica e Portugal. Estão todos alinhados com a gente aí nesse momento e plugados aqui na Rede 316. É só isso, meu pastor. Opa! Que bom. Graças a Deus. Além do Brasil, né? Claro. Mas vamos. Hein? Além do Brasil, né? Claro. Então a Rede 316 está saindo. Olha, na Suíça nós temos várias pessoas. Temos 2 divulgadores na Suíça. A irmã Helena e a irmã... eu vou lembrar o nomezinho dela. Lá na Suíça são 2 divulgadores que estão nos... A irmã Juliana
que lá na Suíça, que estão divulgando, de modo que além desse país que você falou, temos isso na Suíça também. Sim. Ok, vamos lá, né? Vamos lá, fica à vontade, meu pastor. Então, meu querido, veja lá. Eu conversei bastante com meu filho Lucas sobre este assunto, porque o Lucas, quando era de Sheridan Hills, ele era responsável ele era o pastor das famílias, e então ele enfrentou muitos casos disso, e o Lucas me deu boas dicas sobre essa questão do suicídio. Então vamos lá, vamos iniciar analisando os casos de suicídio citados na pergunta que é listada hoje, que tem base em Apocalipse 22:15, né? Apocalipse 22:15 é uma lista de pessoas que não vão herdar o reino de Deus, e no meio delas está os homicidas, e o suicida é um homicida. Mas vamos lá ver, porque a palavra de Deus precisa ser lida, entendida e interpretada de acordo com aquilo que ela está ensinando, e não de acordo com aquilo que eu penso. Então, para os interessados no assunto, eu li que o dia 10 de setembro é mundialmente conhecido como o Dia da Prevenção do Suicídio. E há uma estatística, eu não posso afirmar de quando é essa estatística, de que milhões de pessoas morrem de suicídio a cada ano. E a maior incidência de suicídio está entre pessoas que têm algum tipo de problema mental. De modo que a família e a igreja têm papel de importância vital. Devem ser comunidades de socorro, comunidades de ajuda, comunidades terapêuticas, que se especializam no aspecto espiritual e emocional da pessoa. Porque a pessoa que tem tendência para o suicídio, ela dá sinais. E a pessoa também que está entrando em depressão, ela dá sinais. É preciso ficar atento a esses sinais. Então, o que eu preciso dizer aqui, Welber, é que a lição de hoje não vai ser ministrada por um psicólogo, nem por um médico psiquiatra, mas por um pastor. Eu sou um pastor e vou analisar a questão do ponto de vista teológico e tratar a questão teológica com o coração de pastor. Então, ouçam a voz de um pastor e não a voz de um psiquiatra nem de um psicólogo, embora eu tenha consultado o psiquiatra é um médico, né, e psicólogos para me instruir e para instruir esse esboço que a gente está usando aqui para falar para você, de modo que a questão teológica será considerada com o coração de um pastor. Então vamos lá, porque há causas de suicídio, e não é só depressão, mas depressão é uma causa muito importante. Problemas mentais, problemas amorosos, desilusões, perdas na família, drogas, alcoolismo, bullying, diagnósticos ruins, né? Enfermidades terminais, são causas importantes do suicídio. E os ouvintes citaram alguns casos de suicídio na Bíblia. Citaram Sansão, o grande juiz, Saul, o primeiro rei de Israel, Amã, o ministro de Assuero, e Judas. Mas há outros. Então vamos lá. Sansão, no meu entendimento, eu acho que o ouvinte entende diferentemente de mim. Mas Sansão, o maior juiz de Israel, no meu entendimento, como eu referi, Sansão não cometeu suicídio. Assim penso eu.
Sansão estava em guerra com os filisteus e a vida toda de Sansão foi em guerra contra os filisteus. E ele morreu nessa guerra. Ele havia sido, todo mundo conhece essa história, né? Ele havia sido traído por Dalila, causa amorosa, né? E ele era tão apaixonado por essa mulher que ele se deixou envolver pelo amor dela, que não era amor, coisa nenhuma, e desvendou para ela o segredo da sua força, teve seus olhos arrancados pelos filisteus, foi acorrentado num cárcere, vivia acorrentado, trabalhando como escravo no cárcere. Portanto, ele estava escravizado pelo maior inimigo de Israel. E Sansão foi levantado por Deus para dar fim a toda a escravidão imposta pelos filisteus a Israel. Era guerra. Sansão esteve toda a sua vida em guerra. Então, naquela situação degradante, ele teve uma última oportunidade para libertar de uma vez para sempre Israel. E eu quero enfatizar: a luta contra os filisteus era a missão que foi dada por Deus. Deus levantou Sansão para destruir os inimigos que escravizavam Israel durante 40 anos. Então, quando ele se viu diante da última chance, ele não titubeou. Ele aproveitou a comemoração que reuniu os poderosos filisteus, todo o exército filisteu, no templo de Dagom, demoliu o templo do Deus filisteu. Resultado: libertou a Israel de 40 anos de escravidão. Agora, será que o meu ouvinte acha, entende, pensa que Sansão derribou aquele templo porque ele queria se matar? Será que Sansão derribou aquele templo porque queria cometer um suicídio? Não creio isso. Ele foi trazido ao palco da festa para ser escarnecido. Os filisteus estavam zombando de Sansão e do Deus de Sansão. Eles compararam, eles disseram: nosso Deus, Dagom, nos entregou nas mãos a Sansão, nosso maior inimigo. Juízes capítulo... A partir do capítulo 13 de Juízes é Sansão. Então procura lá. Portanto, o que é que eles queriam dizer? Nosso Deus é maior do que o Deus de Sansão. Afrontaram o Deus de Israel como Golias afrontou o Deus de Israel. Então, ao contrário deles, Sansão estava orando. Enquanto eles cantavam e dançavam a Dagom, uma estátua, o seu Deus, Sansão estava orando naquela hora ao único Deus verdadeiro, de modo que Deus estava ali ouvindo e atendendo a oração de Sansão. Não era a oração de um suicida, mas a oração de um homem disposto, não é, a dar a própria vida para cumprir o seu ministério. Em 2018, eu já citei esse caso aqui, o missionário John Allen Shaw, 27 anos. Ele foi flechado por índios hostis ao evangelho na costa da Índia. Ele sabia que aqueles índios eram hostis ao evangelho. Ele sabia que ele corria risco de vida. Mas John recebeu esse ministério da parte de Deus. E ele esqueceu do perigo. Ele só queria obedecer a Deus. Os jornais lá dos Estados Unidos, onde a mãe dele vivia, o alcunharam de imprudente e de suicida. Mas a mãe dele disse: imprudente e suicida, não. Meu filho foi obediente ao chamado de Deus. De modo que Sansão é um caso, John é um caso desse de Sansão. John não foi àquela ilha lá na costa da Índia para cometer suicídio. Ele foi para pregar o evangelho. O sangue dele está lá naquela ilha. E aquele sangue vai falar, como o sangue de Abel fala, diz o autor aos Hebreus. E por falar no autor aos Hebreus, esse autor aos Hebreus inclui Sansão entre os heróis da fé. Não põe Sansão como um suicida, não. Pela fé, Sansão
né? E ele inclui Sansão nesta sentença. Pela fé venceram reinos, olha, praticaram a justiça, alcançaram as promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Olha, tudo aí faz sentido na vida de Sansão. Então, perceberam como tem tudo a ver com Sansão? No meu entendimento, Sansão deu a vida para cumprir seu ministério. Sansão cumpriu cabalmente o seu ministério. E o seu ministério era libertar Israel da escravidão imposta pelos filisteus durante 40 anos. Eu nunca incluiria Sansão entre os suicidas. É o meu modo de entender. Mas vem Saul, Saul é um caso de suicídio. E eu recomendaria a leitura da história de Saul, primeiro livro de Samuel, a partir do capítulo 9. Olha, na história de Israel, ele é o primeiro rei. Na história de Israel, nunca houve um começo tão glorioso como a unção e a posse de Saul no reinado de Israel. Mas, ao mesmo tempo, nunca houve um fim tão trágico. Então, a partir do capítulo 9 do livro de 1 Samuel, está a história dele. Ele foi o primeiro rei de Israel, chamado por Deus, ungido por Samuel, para reinar em Israel. Mas Saul se desviou totalmente do Deus de Israel, adorou falsos deuses, e foi um homem muito difícil. Tornou-se um atormentado por espíritos malignos, era um endemoniado, por diversas vezes intentou matar Davi, era um homicida, e para mim um homicida é endemoniado. O homicida para mim é um endemoniado. Então Saul era endemoniado. Ele terminou seus dias em profunda depressão, na companhia de uma feiticeira. Já tratamos isso aqui. E finalmente atentou contra a própria vida, conforme 1 Samuel, lá no finalzinho, 31 de 1 Samuel. Saul nunca se arrependeu dos seus erros. Ele confessava, mas aquilo era uma farsa, né? Era uma farsa. Pequei, me perdoe, meu filho Davi, chamava Davi de filho, mas depois voltava, não era? Vivia atormentado pelo remorso, mas logo se recompunha e voltava à prática da maldade, sobretudo contra Davi. Mas ele também quis matar Jonatas, que era seu próprio filho e o virtual herdeiro do trono. Ameaçou de morte a Mical, a filha dele, porque deu fuga a Davi, de modo que ele era um homicida, né? Então mas eu queria incluir outros exemplos que não foram citados aqui. Abimeleque, por exemplo, rei de Israel. É meio difícil analisar o caso da morte de Abimeleque como suicídio, embora tenha sido um suicídio, mas eu vou dizer porque eu tenho dificuldade. O que aconteceu com Abimeleque Juízes capítulo 7 a Gideão 9, capítulo 9 de Juízes. Ele foi atingido mortalmente por uma pedrada. Mas como a pedra foi lançada por uma mulher, Abimeleque entendeu que seria uma desonra ser morto por uma mulher. Por isso, já nos estertores, naquela respiração ofegante, ele ordenou a um soldado que o matasse à espada, antes mesmo que ele morresse daquela pedrada. De modo que Abimeleque morreria daquela pedrada, mas ele antecipou a própria morte. Então, eu incluiria Abimeleque aí num caso de eutanásia. Não sei. Uma eutanásia por motivos preconceituosos, né?
porque quem o atingiu mortalmente foi uma mulher. Acho difícil enquadrá-lo entre os suicidas, mas ele tem sido listado assim entre os suicidas. Ele antecipou a morte porque ele não queria dizer o rei foi morto por uma mulher. Se fosse por um soldado, talvez ele esperasse a morte chegar ali daquela pedrada, mas foi uma mulher que o atingiu. O escudeiro de Saul suicidou-se por fidelidade a Saul. Ele presenciou a morte de Saul e imediatamente lançou-se sobre sua espada e suicidou-se, né? Mais uma fatalidade, né? Um homem no lugar errado, na hora errada. Estava ali naquela hora fatídica, né? Na companhia de um rei suicida, a quem ele votara a fidelidade até a morte, mas enfim, atentou contra a própria vida. É um personagem aqui muito, não sei se é um rei de Israel chamado Zinri. Ele cometeu suicídio. Ele era um tipo traidor, né? Ele matou o rei Elá, filho de Baasa, de quem era servo. Ele era servo de Elá. Mas ele percebeu que o mal já ali estava preparado. Então, por causa da morte de Elá, haveria vingança, e ele percebeu que ele não escaparia. O que ele fez? Ele entrou no castelo do rei, a quem ele havia matado, né? Ateou fogo no castelo e ficou dentro. Provocou um incêndio e morreu dentro do palácio do rei que ele havia matado. Está lá no livro do Primeiro Reis. Aitofel. Esse é um grande caso. É um caso de suicídio. Aitofel era Achitofel, o nome dele em hebraico. Era um líder muito importante na história de Israel. Se fizéssemos uma enquete, eu creio que muita gente não saberia dizer quem foi Aitofel. Achtofel. É uma palavra, é uma letra cultural. Ele foi um conselheiro do rei Davi. Ele era o maior de todos os sábios, o maior conselheiro. Mas como era parente de Batseba, eu acho que ele era, se eu não me engano, Achtofel era avô dela, a mulher de Urias. Ele indignou-se contra o rei Davi, naquele caso já bem conhecido, né? Em que o rei tomou a mulher, arquitetou a morte do marido. Ele foi o mentor, né? Da morte de Urias, o seu soldado. E Aitofel guardou mágoa dele, guardou ressentimento. Ressentimento é uma coisa muito perigosa. Ele guardou, porque o ressentimento começa com uma coisinha pequena, vai, junta com outra, vai se aquartelando, e é muito difícil você lutar contra um quartel. O ressentimento se torna um quartel dentro de você. Cuidado com o ressentimento. Volte logo, Jesus diz, reconcilia-te com o teu inimigo logo antes que ele te leve ao meirinho e você seja julgado por assuntos. De modo que no momento da rebelião de Absalão contra seu próprio pai, Aitofel aproveitou-se do momento delicado e traiu o rei Davi. Mas Deus confundiu todo o plano ali. Deus estava naquela história. Os rabinos e muitos comentaristas, professores, afirmam que Aitofel foi um dos homens mais inteligentes de toda a história de Israel. E por ocasião da rebelião de Absalão contra o rei Davi, seu próprio pai, 2 sábios foram chamados por Absalão para emitir um parecer que o orientasse sobre a estratégia a seguir naquela guerra. Aitofel e o Uzai, em hebraico é Hussai. Pois bem, como era de se esperar, Aitofel deu o conselho fatal que destruiria Davi naquela noite. Mas Absalão preferiu o conselho de Hussai. E aí já foi a mão de Deus, né? Porque ninguém, entre Aitofel e qualquer outro conselheiro, a palavra de Aitofel era. Mas Absalão preferiu o conselho de Hussai
e foi derrotado e morto por Joabe, né, quando fugia, segundo Samuel, capítulo 18. Claro que esse total imprevisto veio de Deus em favor de Davi. Porque Aitofel, a Bíblia informa que naqueles dias um conselho de Aitofel era recebido como se fora um oráculo de Deus. Mas o bom conselho dele foi rejeitado por Absalão. Quando ele tomou conhecimento de que Absalão havia rejeitado seu conselho, ele foi para casa. A Bíblia diz que ele ordenou a sua casa e em seguida cometeu suicídio, né? Segundo Samuel 17. Enforcou-se, não é? É suicídio. Amã não deveria ter sido citado aqui, é um engano muito grande. Há um engano importante nessa citação entre os suicidas, porque Amã nunca foi suicida. O caso dele não é caso de suicídio, ele havia preparado uma forca para matar o judeu Mardoqueu, tio de Esther, a rainha. E por sugestão dos seus parentes, sua esposa, seus amigos, ele construiu uma forca para matar o judeu Mardoqueu. Então, a morte de Amã não foi causada por suicídio, mas por determinação do rei Assuero, de quem era primeiro-ministro. Amã era primeiro-ministro do rei Assuero. É bom ler a história dele. O livro de Esther é um livro narrativo, é lindo aquele livro. De modo que Amã era conhecido na Bíblia como o inimigo dos judeus. Então, ele sabia que ia ser morto e ele foi para casa e ele se enforcou na forca que ele fez para... Ele se enforcou, não, ele foi enforcado na forca que ele havia feito para o judeu Mardoqueu, por ordem, por decreto, por determinação do rei Assuero, de quem ele era primeiro-ministro. Agora, seria importante aproveitar o ensejo, porque foi a partir da morte de Amã que Israel deu início à famosa festa chamada de Purim, que é observada hoje. Leia o livro de Esther, que você vai conhecer tudo isso. Outro caso citado foi Judas. Judas traiu o Senhor Jesus, vendeu-o por dinheiro aos líderes religiosos dos judeus, que o condenaram à morte, devolveu, jogou, lançou as moedas para dentro do templo, devolvendo, enforcou-se. Sim, um suicida. Judas era um suicida. Judas era um endemoniado, né? A Bíblia diz que Satanás entrou em Judas. Então, só um endemoniado podia trair o seu mestre como ele traiu daquele jeito, né? Então vamos fechar agora essa lista e esclarecer o seguinte: Sansão é um caso distinto de Saul e Judas. Enquanto Saul e Judas cometeram suicídio, Sansão derribou um templo onde havia milhares, só no telhado havia mais de 3.000 homens, sem contar as mulheres. Não foram contadas as mulheres que estavam juntas com os 3.000 homens que estavam no telhado do templo de Dagon. Dentro do salão, milhares de convidados ilustres, o rei filisteu, seu poderoso exército. A morte de Sansão libertou Israel da escravidão e do domínio filisteu durante 40 anos. Portanto, Sansão é um herói, não um suicida. Hebreus 11 diz que ele é herói da fé. Amã não cometeu suicídio, mas foi enforcado por decreto de Assuero, a pedido da rainha Esther. Judas e Pedro tiveram respostas diferentes diante daquilo que o ouvinte chamou de infidelidade para com o seu mestre. Mas nós vamos analisar, porque a pergunta é: qual é a diferença entre suicídio, qual é a diferença entre arrependimento e remorso? Mas é a última pergunta. Então vamos à primeira pergunta: o suicídio é o pecado para a morte? De primeiro livro de João, capítulo 5, versículo 16? Não em nenhuma hipótese.
Lembre-se que João, o apóstolo, relata o ocorrido com um irmão da comunidade, da igreja, que foi testemunhado por outro irmão. Se alguém vir seu irmão cometer um pecado. Então, um irmão é testemunha de que outro irmão cometeu um pecado. Isso é bem diferente de o apóstolo dizer: se alguém vir seu irmão cometendo suicídio. Além disso, o pecado para a morte, que a gente já analisou aqui, em algum programa atrás, aí você pode procurar o link, se você não assistiu, o link da Rede 316. Se alguém vir seu irmão cometendo... Além disso, o pecado para a morte física. Exclusivamente para a morte física. Enquanto o suicídio pode ser para a morte eterna, dependendo do caso, né? Observe que eu falei pode ser, mas isso a gente esclarece mais adiante. Já falamos sobre o pecado para a morte em um dos programas. Então, nós dissemos que o pecado para a morte não pode ser havido como... o suicídio não pode ser havido como pecado para a morte. Suicídio não é a mesma coisa que pecado para a morte. O que o pecado para a morte é descrito por João, o apóstolo, em 1 João 5,16. Não, definitivamente não. Segundo, o suicídio pode ser identificado como pecado contra o Espírito Santo? Também não. Pecado contra o Espírito Santo é uma blasfêmia, não um suicídio. Agora, se o suicídio e a blasfêmia contra o Espírito Santo fossem a mesma coisa, crentes jamais cometeriam suicídio. E os irmãos sabem que há casos de crentes que cometem suicídio. Por quê? Por que crentes jamais cometeriam suicídio se suicídio e a blasfêmia contra o Espírito Santo fossem a mesma coisa? Porque o crente não pode blasfemar contra o Espírito Santo. Só para lembrar, no meu entendimento, a blasfêmia contra o Espírito Santo consiste, dentre outras coisas, na rejeição do testemunho, do convencimento, do Espírito Santo. O testemunho, o Espírito Santo testemunha de Jesus, da obra completa de Jesus. Veja esse texto em João capítulo 16, é o próprio Senhor Jesus falando. Quando ele, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. Da justiça porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Nós não temos tempo para analisar esse texto aqui tão especial. Mas vai aqui uma centelha, um resumo, né, do resumo, só para o ouvinte entender melhor o que eu afirmei há pouco. O Espírito convencerá o mundo. Que mundo é esse? Cosmos. Tem vários significados. Um deles é o universo. O outro é a Terra, a esfera da Terra. O outro é a própria Terra. O outro é os habitantes do mundo. E nesse contexto aqui, a melhor acepção é que o Senhor Jesus está aludindo aos habitantes da Terra. Então o Espírito não veio para convencer os irracionais, os bichinhos de estimação, o mar, as árvores, essa criação da natureza de Deus, né? Uma amiga nossa lá nos Estados Unidos, uma médica, criava um lindo cachorrinho que por estar bastante idoso, estava dando sinais de que morreria em pouco tempo. Ela nos escreveu perguntando sobre a salvação eterna daquele seu animalzinho. Ela queria saber se a obra redentora do Senhor Jesus alcançaria aquele seu lindo pet. Então, é uma coisa assim interessante, não é? Mas não é isso. O Espírito Santo não vem para convencer os bichinhos, né?
Esta semana eu e a Dulce estávamos comprando uma fruta daqui da Bahia, uma fruta bem característica do sertão, não sei se há em outro estado, né, chamada umbu, ou imbu, é a mesma coisa. Perguntei o nome do vendedor e ele me disse, é um nome artístico, meu nome artístico é Guaxinim. Eu disse, mas rapaz, como é que você tem o nome de um bichinho tão feio? Ele disse, não, é a coisa mais linda do mundo. E ele me contou do amor irrestrito por aquele bichinho, né? A ponto de haver estabelecido tamanha identificação, né? Eu gostei daquela manifestação de amor. E eu aproveitei e conversei com ele a partir da experiência dele sobre a necessidade de amar ao Senhor Jesus. E colocar, porque na vida dele o guaxinim é o primeiro amor. E ele me disse, de hoje em diante, o meu primeiro amor será Jesus. E o meu segundo amor será o guaxinim. Eu só vou comprar um umbu nele agora. Por causa desse voto que ele fez de amar a Jesus. É aqui na Avenida 7. É só procurar. Quem é guaxinim, todo mundo vai mostrar. É um vendedor de frutas. Então, claro que não existe salvação para animais, cachorro, gato, guaxinim, esses bichinhos que o Senhor criou, né? Só há salvação para pecadores, de modo que o Espírito convence o homem, genérico, né? O homem, a mulher, isto é, o cosmos, os habitantes. Todos os habitantes da Terra são alvos do conhecimento do Espírito Santo. Agora, alguns se deixam convencer pelo Espírito, mas outros rejeitam o convencimento do Espírito Santo. E essa rejeição é chamada blasfêmia contra o Espírito Santo. E eu digo que, dentre outras coisas, né, o pecado contra o Espírito Santo é rejeitar o testemunho que o Espírito Santo dá da obra salvadora de Jesus. Então, a análise das expressões do pecado, da justiça e do juízo ficam para outra ocasião. Mas esclarece que a referência é a seres humanos. De modo que, voltando ao argumento que suscitou a inferência, eu pergunto, se o crente já se deixou convencer pelo Espírito Santo, e a verdade é que ele já fez isso, como ele blasfemaria do seu testemunho, do testemunho do Espírito Santo? De modo que a conclusão, então, que chegamos sobre esse ponto é que suicídio não pode ser identificado com a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se isso fosse verdade, crentes nunca cometeriam suicídio. E os irmãos sabem que não é verdade. Infelizmente, é doloroso dizer, mas há casos de crentes que cometeram suicídio. Doloroso. Não só o suicídio de um crente, mas o suicídio de qualquer pessoa. Sensível. Dói no coração. Terceira, algumas suicidaram, sofriam de depressão. Eu ouvi um pregador dizer que crentes não podem sofrer de depressão. O senhor concorda com isso? O senhor é adepto do venha para a igreja e pare de sofrer? Olha, vamos começar pela depressão. É verdade, depressão. Há diversas causas, né? Eu estou me orientando por profissionais, psicólogos, médicos, psiquiatras, que escrevem sobre o assunto. Eles chamam de gatilho, problemas, situações que se tornam um estopim, um start para a depressão. Uma pessoa que vive sozinha, uma pessoa que experimenta solidão, mesmo uma pessoa que não vive sozinha, um alcoólatra, pessoa que diante de qualquer dificuldade recorre ao álcool, qualquer tipo de álcool, né? Bebe socialmente, qualquer que seja. Mas tudo que tira você do seu senso de realidade, do seu controle de si mesmo, do seu próprio corpo, daquilo que você fala, daquilo que você faz, é uma dependência perigosa, né? Pessoas portadoras de doenças crônicas, notadamente doenças incuráveis, e até mesmo uma mulher durante o puerpério, né, pode
ter o puerpério como um gatilho para isso. Então, sim, depressão é uma das causas de suicídio. Não é a única, mas é uma das causas, e é uma causa muito importante. A pessoa que está com depressão precisa de ajuda da família. E em caso de crentes, ou de qualquer pessoa que procure, muita ajuda da igreja, dos irmãos da igreja. Depressão é dor da alma. A alma sente dor. Eu li de um médico que, ao ouvir a notícia da morte de seu irmão, também médico, uma morte assim trágica, esse médico desmaiou. Posteriormente, ele comentando o acontecido, ele disse: a dor foi tão intensa que eu desmaiei, mas foi minha alma que desmaiou. Olha que coisa, dor da alma. E lembre-se, como cabe aqui as palavras de Jesus. Ele disse: achareis descanso para vossas almas. A alma cansa. Mateus 11, né? Jesus fala sobre isso. A alma cansa, a alma se angustia. O sumo sacerdote da nossa confissão, o Senhor Jesus, no Getsemane, disse: a minha alma está angustiada até a morte. Mateus capítulo 16. Portanto, eu não sou adepto do venha para a igreja e pare de sofrer. Não sou adepto de nada que contraria o ensino da palavra de Deus. Eu diria, não com zombaria nem com desprezo, mas com cuidado, com segurança, querendo ajudar, que esse tipo de pregação venha para a igreja e pare de sofrer, vai dar tudo certo, já deu tudo certo. Isso só pode partir de um pregador que não conhece a Bíblia, de uma pessoa que não conhece a palavra de Deus. Não é dada não somente a leitura, mas ao cuidado de entender, de pesquisar, de interpretar. Em janeiro de 2018, meu irmão, o pastor Miguel Moura, foi diagnosticado com câncer. Nós já havíamos vivido o longo luto de Paulinho, irmão mais novo do que ele, mais novo do que eu. E claro que pensamos, vai começar tudo de novo. Mas, encurtando a história, Deus o curou. Pois bem, logo após o diagnóstico, ele iniciou o tratamento no Hospital Aristide Maltês, que é referência no tratamento de câncer aqui na Bahia. Um dia, enquanto ele estava aguardando atendimento, uma senhora ouviu que alguém o chamou pelo título de pastor. E ela disse, muito assustada assim: o senhor é pastor? Ele disse, sim, sou pastor. Ela disse, não pode ser. Câncer não é doença de pastor. Eu vou abrir um parênteses aqui, Welber, porque eu gostei dessa ideia dela. Já pensou se a moda pega? Se câncer não é doença de pastor, eu estaria livre, né? Dessa enfermidade, e todos os pastores também, né? Fecha o parênteses. Mas ele prosseguiu. Ela prosseguiu, né? O senhor conhece o pastor fulano? Era um pastor, um desses mega pastores da TV, né? Ele disse, não. Ela disse, o senhor conhece a igreja tal, uma mega igreja daquele pastor? Ele disse, não. E antecipou-se a próxima pergunta dela e disse, o que eu conheço é o que Jesus ensinou a respeito daquilo que eu estou passando agora. E citou para ela João 16:33, que eu vou ler. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhas paz. No mundo tereis tribulações, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. A igreja de Cristo não pode pregar esse oba-oba, vai dar tudo certo, e a nova versão já deu tudo certo. Às vezes você pede uma oração a uma pessoa, ela diz, vai dar tudo certo. O que é isso? E Deus na história? E o propósito de Deus? E o que Deus quer? Né? Ou então quer que tire logo a tribulação. Todo mundo quer que tire logo a tribulação. Mas a tribulação tem que cumprir o seu propósito. Deus tem um propósito na tribulação. E mesmo que eu não entenda na hora, como Paulo diz, não é bom no momento,
mas depois traz frutos, né? Como o salmista diz no Salmo 119, acho que é versículo 71, foi-me bom ter sido afligido. Mas ele não disse na hora, ele disse que não foi no passado. Foi bom, pelos frutos, por aquilo que ele aprendeu. Então, essas coisas, venha e pare de sofrer, já deu tudo certo, vai dar tudo certo, essas coisas não são ensinos apostólicos. A igreja não está no mundo para enganar ninguém. A igreja está no mundo para pregar a verdade. Você está em tribulação? Sim. Eu vou orar por você. Eu vou me prostrar por você. Eu vou procurar saber do andamento da sua saúde. Eu vou derramar lágrimas por você. Eu vou esperar no Senhor por você. No Senhor e na força do seu poder. E eu vou pedir ao Senhor que Ele diga a você por que você está sofrendo e o que é que Ele quer com esse sofrimento para você. Essa é a pregação da Igreja de Cristo. Então, ainda sobre o pregador do venha para a igreja e pare de sofrer, eu diria que esses pregadores deveriam conhecer a história de Davi, o homem segundo o coração de Deus, o poderoso rei de Israel, o mais famoso rei de Israel, né? Que apresentava traços de depressão. Veja o que ele diz no Salmo 102, que é um hinozinho que eu indiquei aí, não sei como é que está aí a essa altura aí do CD, Canta Sã Doutrina. Ele diz no Salmo 102, sou semelhante ao pelicano no deserto, gente sozinho, bicho sozinho. Cheguei a ser como a coruja das minas, bicho isolado. Vigio, tornei-me como um passarinho solitário no telhado. E se você entende que este salmo não é de Davi, porque não tem o nome de Davi, veja os outros. Salmo 42, por exemplo, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Davi se alimentando de lágrimas, e ele diz de dia e de noite. Também, ainda no Salmo 42, quando entrarei e verei a face de Deus? Entendeu o que é que ele está dizendo aqui? Por que ele quer ver a face de Deus? Davi sabe que ver a face de Deus significa morrer. Mas ele está pensando na morte. É traço de depressão. Veja o Salmo 13 de Davi. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? E olha aqui, falando com a própria alma. Até quando consultarei com a minha alma? Tendo tristeza no meu coração a cada dia. Falando com a própria alma. E ele repete essa introspecção em outros salmos. Salmo 42, Salmo 71, Davi afirma que o coração dele estava ba'atof. A palavra abatido, ela é branda. Para ba'atof, do verbo ataf. Ataf é oprimir, é estar oprimido. Em aramaico seria que alguém estivesse em aramaico é como se você fosse um envelope e você estivesse entrando para dentro desse próprio envelope. Ataf é algo que alguém que quer sair do lugar, mudar de lado, de modo que o coração de Davi estava querendo mudar de lado, estava querendo entrar no seu próprio envelope, na sua própria concha. Assim era o coração de Davi. Elias desejou a morte. Jonas desejou a morte. Jeremias escreveu um livro que em hebraico é Eicha. Eicha é uma exclamação. O nome do livro Lamentações de Jeremias é Como? Com uma pergunta, uma exclamação. Como? Né? Eicha é uma coleção de lamentos. Por isso que o nome do livro é Lamentações de Jeremias, né? É uma coleção de lamentos de um profeta de Deus. Portanto, uma pessoa que tinha traços, né, de depressivos, né? Jó amaldiçoou o dia do nascimento. Jó disse: eu sinto tédio da minha vida, capítulo 10. Amargura da alma, capítulo 10. Dor da alma. Como, né? É o livro de Lamentações. Eu ajunto.
Como o crente não pode sofrer depressão? Sofre sim. E precisa de ajuda. Sabe o que é que ele precisa? De compaixão. O depressivo precisa de paciência, de companhia, de misericórdia. E a família e a igreja são a comunidade para ajudar o depressivo. Se você não é crente, você está em depressão, procure uma igreja. Fale com o pastor da igreja. Diga que você está sofrendo de depressão, que você precisa da ajuda da igreja. Então, a quarta pergunta. O destino de um suicida é o inferno? Quem sou eu para dizer quem vai para o inferno? Isso pertence a Deus. Aliás, eu diria, pertence ao Senhor Jesus, porque é Ele que vai julgar os vivos e os mortos na sua vinda, né? 2 Timóteo 4, o Senhor Jesus vai julgar os vivos e os mortos. Ele é quem vai dizer quem é que vai para o inferno e quem é que não vai para o inferno. Agora, o suicida é um homicida. Portanto, é alguém que mata alguém. A palavra suicida tem origem no latim sui, que é si mesmo, né? E sedare, matar. Não sei se a pronúncia está correta, porque tem a palavra sedare, que com a letra S, que é sanar, né? Divinos opus sedarem dolorem, né? O trabalho do médico é divino, porque ceda a dor, né? Alivia a dor, né? Mas aqui é sedare com C, letra C. Então, suicidare é matar a si mesmo. O suicida é seu próprio homicida, né? Eu li a história de uma menina linda, tem a foto dela na história dela, viciada em drogas. E antes de se suicidar, ela escreveu ela já nem conseguia mais escrever nada, mas ela contou, e a enfermeira, eu acho que foi assim, um parente, não me lembro bem. E ela começou dizendo, a uma certa altura ela disse, ela usou a expressão, no dia que eu conheci o meu futuro homicida, a droga, né? Mas a droga foi esse gatilho para ela se suicidar. É muita dor, irmão, é muita dor. A gente só imagina, porque pela misericórdia de Deus, a gente nunca teve um caso na família, mas a gente sente a dor das pessoas que têm suicidas na família. E a Escritura afirma que esse que é o grande problema aqui para ser analisado é o texto de hoje. Não é muito difícil esse texto. Os homicidas não herdarão o reino de Deus. Eles estão numa lista em Apocalipse. Eles estão inseridos numa lista. E quem é que está na companhia dos homicidas nessa lista? Os impuros, que são chamados de cães, os feiticeiros. Os cães eram animais impuros, né? No Antigo Testamento. Eles não entravam em casa. Eles eram animais de caça, mas eles tinham um lugar fora de casa, né? Alguém já retrucou uma vez que eu falei sobre isso. Disse, não, mas Jesus disse que os cachorrinhos comem debaixo da mesa, mas a mesa era do lado de fora. Os banquetes eram na rua, eram fora da casa, para que as pessoas que não foram convidados ficassem afastados, mas assistissem tudo, a regalia dos ricos, dos poderosos. E os cachorrinhos chegavam ali para pegar as migalhas, né? Que caíam da mesa, mas eles eram do lado de fora. Assim eu entendo, né? Não tenho a última palavra sobre isso. Então, voltando, os impuros, feiticeiros, adúlteros, homicidas, idólatras e mentirosos. E eu pergunto, essas pessoas podem ir para o céu ou não podem? Os mentirosos, todos os adúlteros vão para o inferno? Eu penso que isso é referência aos adúlteros que morrem adúlteros, sem buscar reconciliação com Deus. Quando eu fazia
quando eu fazia capelania hospitalar no Hospital Evangélico do Rio de Janeiro, nos anos 70, uma de nossas tarefas era acompanhar os enfermos no apartamento, na enfermaria, na UTI. E em caso de óbito, cuidar da família quando viesse ao hospital até a retirada do corpo. E, se preciso for, ir ao sepultamento. Nossos professores, entre eles o Dr. James Musgrave, aquele texano, né? Meu grande amigo, meu grande ajudador, meu grande conselheiro, que já está na glória, Dr. Musgrave, ele dizia: em caso de visita em UTI, mesmo que os profissionais afirmem que o paciente não está ouvindo, fale com ele todas as vezes que entrar na UTI, porque eles estão ouvindo. Coisa linda isso, coisa linda. Alguns deram sinal para mim: aperte minha mão aqui, com o dedo que você puder, aperte minha mão. Dava aquele apertozinho, às vezes fraco, mas a gente sentia que ele estava ouvindo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque é uma hora de extrema importância. Ninguém sabe qual a decisão que um moribundo tomou diante de Deus nos momentos estertorais da vida dele. Mas eu sei de uma coisa e não abro mão: a pessoa que ouviu o Evangelho tem que ouvir o Evangelho. A pessoa que ouviu falar da salvação em Jesus Cristo vai ter a ajuda do Espírito Santo naquela hora. O Espírito vai lembrar. Romanos 8:26. O Espírito ajuda a fraqueza. E eu pergunto: há uma hora de maior fraqueza do que a hora da morte? Não há. A Bíblia diz, eu acho que é Eclesiastes lá no 8, nenhum homem há que tenha domínio sobre o Espírito para o reter, nem que tenha poder sobre o dia da morte. É total fraqueza. Total fraqueza. E há uma inserção de algum escriba que incluiu nesse versículo: não há armas nessa peleja. Você não tem armas para lutar contra a morte. Não tem. Então, no caso de um crente suicida, além desse momento crucial, no caso de uma pessoa que ouviu o Evangelho, e mesmo que não tenha dado uma profissão de fé, mas que tenha ouvido o Evangelho, alguém que leu a Bíblia, ouviu uma mensagem na rádio. Eu ouvi outro dia o William, pastor William aí da nossa equipe, dizer que pessoas que ouviram a Rede 3 de madrugada e que estavam a ponto de cometer a suicídio. Olha aí. Alguém que leu um versículo. É por isso que eu falei da importância de se traduzir a Bíblia. Traduzir a Bíblia. Se você conhece uma língua, traduza pelo menos João 3,16 para essa língua, para que uma pessoa possa ler e edite e distribua e saia pela rua distribuindo como se fosse um folheto aquele versículo naquela língua. Então, voltando, no caso de um crente suicida ou de uma pessoa que ouviu o Evangelho, tem que ouvir o Evangelho, no momento crucial, com o Espírito Santo, ele tem o que é mais importante: o crente, a fé em Cristo, que ele abraçou um dia em vida. A fé que ele confessou diante da igreja. A fé que ele confessou diante da igreja que o batizou. Jesus diz: todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. É Mateus capítulo 10, por aí. De modo que a morte não tem poder para anular nenhuma promessa de Jesus. A morte não tem poder mesmo a morte de um suicida, não tem poder para anular a fé em Cristo Jesus. O inferno nunca será o destino de um crente ou de uma pessoa que, ao ouvir o Evangelho em qualquer momento da sua vida, aceitou
o testemunho do Espírito Santo. De modo que a pergunta número 5 deve estar incluída nessa ideia que o inferno nunca será o destino de um crente. Crente suicida pode ser alcançado pelo perdão de Deus? Pode ser alcançado? Não, já foi alcançado. E a palavra é a seguinte: o crente é salvo eternamente. Eu penso que a pergunta anterior já respondeu essa pergunta, mas eu quero acrescentar aqui uma promessa de Jesus, dirigida às suas ovelhas. Dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. João capítulo 10. De modo que a morte não pode tirar uma ovelha das mãos de Jesus. Agora, muita atenção, por favor. Essa garantia não deve ser um passaporte para o suicídio. Deixa se suicidar porque está salvo. Vou pregar o evangelho a ele e depois ele que se dane, que se suicide. Não. Porque a vida dele não pertence a ele. A vida dele pertence a Deus. É muito perigoso. Deus é o autor da vida. Ninguém tem o direito de assestar contra a vida do outro, nem contra a própria vida. Porque não é dono da vida, nem da sua própria. Aquela ideia falsa, mentirosa, meu corpo, minhas regras, é antibíblica, é má. E pior, em relação a Deus, é enganosa, totalmente enganosa. Não aceite isso como mandamento para você. Essa ideia fica bem para os abortistas, que se arrogam o direito de tirar a vida de quem eles entendem que não deve viver. Aborto é crime, aborto é homicídio. E homicida precisa se arrepender. Homicida só tem uma saída: confessar seu pecado, pedir perdão a Deus. Não pode morrer nessa condição de homicida e querer ir para o céu. Não vai. Está incluído na lista dos que não herdarão o reino de Deus, homicida. Isso vale para a mamãe que provocou o aborto, isso vale para o papai que apoiou a mamãe, isso vale para quem custeou, isso vale para quem ajudou, isso vale para o profissional que procede com o ato do aborto. Confessar, se arrepender primeiro, confessar, pedir perdão a 3 passos. Se arrepender desse homicídio, confessar, pedir perdão a Deus e pedir perdão ao filho que foi morto. Lembre-se que nós falamos sobre como reconhecer um aborto no céu. Esse menino vai aparecer, essa menina vai aparecer. Mamãe, sou eu, mamãe, seu filho. E vai aparecer glorioso na sua presença. Não somente o aborto provocado, mas o aborto espontâneo, a criança que nasceu e não pôde viver. Essa criança a mamãe vai conhecer lá no céu, se a mamãe for para o céu. E o caminho dela é arrepender-se, confessar e pedir perdão a Deus. O corpo de um bebê tem um espírito que pertence a Deus. Seu corpo, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, tem um espírito que pertence a Deus. Nada de meu corpo, minhas regras. O corpo, a vida do corpo, pertencem a Deus. Por isso esse mandamento apodítico: não matarás, que em hebraico é não assassinarás. Não está falando em matar na guerra. Não matarás. Êxodo 20. O mandamento apodítico nunca pode ser relativizado. Ele é ele em qualquer circunstância, em qualquer lugar do mundo, em qualquer país, na lua, onde estiver. O mandamento apodítico não é relativizado. Ele é de cumprimento necessário. É isso que a palavra apodítico significa. Segundo o ensino do Senhor, em caso de homicídio, o sangue clama da terra. Deus disse isso a Caim, o primeiro homicídio. A voz do sangue de teu irmão clama a mim. Os homicidas vão prestar contas a Deus da vida que eles destruíram. Então, arrependimento, confissão
Arrependimento, confissão, mudança de vida, de atitude. No caso do crente, o corpo é sagrado, porque é templo do Espírito Santo. Paulo pergunta aos crentes em Corinto: não sabeis? Portanto, o crente tem que saber. Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito que habita em vós, o qual o Espírito possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Paulo diz: não sabeis? Isso é, você, crente, precisa saber que o seu corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em você, o qual o Espírito você possui da parte de Deus, e que você não é dono de você mesmo. O meu corpo, o seu corpo é um templo. Mas eu pergunto: você sabe quem habita no seu corpo? É o seu espírito. O fôlego que Deus soprou em suas narinas. Esse espírito pertence a Deus. Foi Deus quem lhe deu o espírito, esse sopro. Por isso que você está vivo. Se ele sair, você morre e seu corpo apodrece. No Eclesiastes isso fica bem claro, capítulo 12, último capítulo. O pó volte para a terra como era, e o espírito volte para Deus que o deu. Observaram? O espírito volta para Deus, porque pertence a Deus. Agora, você sabe quem é que habita em seu espírito? É o Espírito Santo. O meu espírito pertence a Deus. E o Espírito Santo que habita comigo e procedeu de Deus, habita no espírito que pertence a Deus. De modo que não disponha do seu corpo para destruí-lo pelo suicídio. É muito perigoso, é muito arriscado. Eu estou dizendo a pessoas que têm a inclinação, que têm depressão, que têm outras causas que podem levar ao suicídio, e digo aos familiares: prestem atenção. E digo à igreja: prestem atenção para pessoas que dão sinais, para olhar com misericórdia. Sexta pergunta: o apóstolo Pedro e Judas não foram fiéis ao Senhor Jesus segundo o relato do Novo Testamento. Pedro se arrependeu e Judas teve remorso e se enforcou. Qual é a diferença entre arrependimento e remorso? Arrependimento e remorso são dois sentimentos bem distintos. O arrependimento leva o pecador a ter nojo do pecado. O remorso leva o pecador a ter nojo do pecador. Portanto, remorso é autodestruição. Remorso é autoincrepação, que é a mesma coisa, é destruição. E arrependimento é mudança. Veja o que aconteceu com os dois apóstolos. Pedro chorou amargamente. Isso é mudança. Arrependimento em grego é metanoia. Significa mudança. E por causa desse arrependimento, ele foi o grande líder da igreja em Jerusalém após a ressurreição. E depois foi morto, crucificado, por amor a Cristo. De modo que Pedro foi um sacrifício vivo e até um sacrifício morto. Porque Pedro morreu para não negar a Jesus. Ele deu a vida por amor a Jesus. Então, é completamente diferente arrependimento de remorso. Arrependimento é sentir-se mal com o pecado cometido. Eu me arrependo daquilo que eu fiz e eu quero mudar, eu quero deixar, eu quero confessar, eu quero dizer a Deus o que eu fiz. Eu quero confessar à pessoa a quem eu ofendi e pedir perdão a ele, seja quem for. A começar em casa com seu marido, com sua esposa. Confessar o que fez de errado e pedir perdão. Isso é arrependimento, mudança, metanoia. Judas sentiu remorso e, como resultado desse remorso, devolveu as moedas, atiçou as moedas, o preço que avaliaram o Senhor, o preço da traição, na verdade, atirou-as para dentro do templo. Depois foi e enforcou-se. Remorso é sentir-se mal com o pecado.
A pessoa com remorso não se sente mal diante do pecado que cometeu. Ela se sente mal consigo própria. De modo que ela não quer destruir o pecado, ela quer destruir o pecador. A força dela é: eu me abomino, eu não presto para nada, eu vou me matar, eu vou me destruir. Qual foi o resultado do remorso de Judas? Foi a forca, foi o suicídio. Então, resumindo, antes que a gente passe aquela palavra de considerações. Primeiro, suicídio não é o pecado para a morte, de 1 João 5,16. Suicídio não é a blasfêmia contra o Espírito Santo, lá de João capítulo 16. Crentes podem sofrer de depressão? Sim. E precisam da ajuda dos familiares e da igreja. A frase "venha para a igreja e pare de sofrer" não é bíblica, é enganosa. Já deu tudo certo, vai dar tudo certo, cuidado com isso. O que a Bíblia ensina é: no mundo tereis tribulação, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Tiago, irmão de Jesus, diz: ouvistes a paciência dos profetas, todos eles sofreram por amor a Deus. Quarto, o destino de um suicida crente não é o inferno, porque a salvação dele não é por obras que ele tenha praticado, mas pela fé em Jesus. Todo aquele que o Pai me der, disse Jesus, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma será lançado, eu o lançarei fora. João capítulo 6. 5. Remorso é a revolta do pecador contra o pecador. Arrependimento é a revolta do pecador contra o pecado. Então veja bem, o suicídio é um pecado perdoável. Então nada de porque o pastor falou que a igreja ajuda, que a família ajuda, o suicídio deixou de ser pecado. Não, ele é um pecado. Ele está incluído na lista dos pecados a que, se não houver arrependimento, não herda o reino dos céus, porque suicídio é uma forma de homicídio, e o homicídio é um pecado que ofende a Deus. Então Deus pode perdoar todo e qualquer pecado. O único pecado que Deus não pode perdoar é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que já analisamos, não é? E é bem diferente do suicídio. Servos de Deus no passado cometeram pecado, adultério, adoração de falsos deuses, etc. Se arrependeram e foram perdoados. O suicídio é um homicídio. Davi cometeu adultério e homicídio, como autor intelectual da morte de Urias. Mas ele confessou o pecado, é só ler Salmo 51. E ele foi perdoado por Deus. O suicídio ofende a Deus? Sim, todo pecado ofende a Deus. Mas isso não faz com que o suicídio e os outros pecados que estão listados ali em Apocalipse 22:15, aliás, foi um texto muito próprio que foi indicado. Então, nenhum daqueles pecados é pecado imperdoável, nenhum deles. Todo pecado Deus pode. Mas o assunto não é tão simples assim. Além de ser muito sensível, principalmente quando pessoas têm que enfrentar a dor, o luto de um suicídio na família, e também quando a igreja tem que enfrentar o assunto no meio da sua membresia. Pessoas que estão enfrentando profunda tristeza, dor na alma, com sintomas de depressão, precisam urgentemente de ajuda. Qual é a ajuda? Apoio é uma necessidade primária. Nada de censura, do tipo onde já se viu crente com depressão. Isso é censura. A censura precisa ser substituída pelo apoio. Outra questão que não ajuda o depressivo é a culpa. O suicida em potencial não precisa de culpa, ele já tem. Porque a Bíblia diz que a culpa traz o medo, 1 João 4.
Então a culpa precisa urgentemente, apressadamente, ser substituída pelo amor. Quem cura a culpa é o amor, sabia? Porque a Bíblia diz que o amor lança fora o medo. A culpa traz o medo. E o amor lança fora o medo, 1 João capítulo 4. Então, presença é outro recurso, estar presente. Há pessoas que, por não entenderem os passos crescentes de um suicida em potencial, se afastam dele, estão cansadas. Mas ele precisa de presença, de gente solidária. Solidariedade é palavra-chave, junto com apoio, nada de censura. Amor em lugar de culpa, solidariedade. Esses passos todos se aplicam também a alguém que está vivendo o luto da perda de um ente querido, o suicídio, por exemplo. Então, a vida é um dom de Deus. E o inimigo da vida não é o suicida. O inimigo da vida é Satanás. Jesus disse que Satanás é homicida. Olha que coisa tremenda. João capítulo 8, Jesus disse que Satanás é homicida. Dr. Schreiner, eu recebi um vídeo que meu filho me mandou, mas eu só pude assistir esse vídeo ontem, já passava da meia-noite bastante. Dr. Schreiner, ele diz naquele vídeo que seria estranho se um crente chegasse publicamente para dizer: eu sou um crente e vou cometer suicídio e sei que vou para o céu. De fato, Dr. Schreiner disse que isso é estranho. É estranho. Eu ficaria em dúvida da fé de uma pessoa, aqui sou eu falando. Eu ficaria totalmente em dúvida da fé de uma pessoa que dissesse isso. E o Dr. Schreiner continua: eu vou cometer adultério e assim mesmo vou para o céu. E ele diz: sem um pedido de perdão, sem uma confissão. Isso é estranho e isso é falso. O pecador, qualquer pecado, e eu estou me referindo àqueles que estão listados em Apocalipse 22:15, você pode ler na sua Bíblia, e outros pecados, o pecador precisa se arrepender dos seus pecados para ir para o céu. Portanto, planejar cometer um pecado e afirmar que sem arrependimento vai para o céu, isso não provém da fé. Isso provém da presunção humana. Isso provém de Satanás. Ele é o inimigo, ele é o homicida, disse Jesus em João capítulo 8. Portanto, eu sei que isso é muito sensível, mas eu não acredito que um ímpio, isto é, uma pessoa que rejeitou a salvação em Jesus Cristo e cometeu suicídio, nesse estado espiritual de vida, a Bíblia diz que ele está vivendo a morte espiritual. E Efésios capítulo 2, eu já expliquei isso. Os tipos de morte que existem na Bíblia, uma delas é a morte espiritual. E quando uma pessoa é flagrada pela morte física, estando na morte espiritual, distante de Deus, sem Cristo, sem salvação, essa pessoa não vai para o céu. Não é possível. Daí a seriedade do assunto. Mas entendo, quando eu digo que um crente vai para o céu, porque ele vai para o céu, eu digo não porque ele cometeu um homicídio. Ele não vai para o céu porque cometeu um homicídio. Cometeu um homicídio, vai para o céu. Deus ficou com peninha dele, sofreu tanto, tirou a sua vida e vai para o céu. Não, ninguém vai para o céu por cometer homicídio. A pessoa vai para o céu por sua fé em Jesus. Uma pessoa que cometeu um suicídio por um nível alto de depressão, por uma causa daquelas terríveis que levam ao suicídio, ela vai ser salva pela fé em Jesus Cristo. Ela já era salva pela fé em Jesus Cristo. Por isso que Jesus disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E o crente, o que cometeu suicídio ou não, já confessou a Jesus Cristo. A salvação não é por obras que ele tenha cometido, mas boas ou mais, a salvação é pela fé. Pela graça sois salvos por meio da fé.
Efésios capítulo 2, 8, 9 e 10. Então, eu li uma história de um jovem com altíssimo nível de depressão. Ele era crente e ele tomou um vidro de pílulas para morrer. E ele ficou em coma, mas ele acordou no hospital. E quando ele voltou a si no hospital, ele disse que ele sentiu arrependimento de ter feito aquilo. Por isso ele estava pedindo perdão a Deus e perdão aos seus familiares. E depois disso ele fechou os olhos e morreu. É isso, naquela hora. Se você tem um caso de suicídio na família, se você está vivendo um luto recente, se você ainda não conseguiu vencer esse luto e voltar à normalidade, mesmo com a lembrança, mesmo com a dor, ao invés de você ficar atormentado por saber que por pensar ou por saber que seu querido está no inferno, você precisa aprender a confiar em Deus. Essa é a minha última palavra hoje aqui, dentro dessas considerações finais. Você precisa aprender a confiar em Deus. E nessa luta por confiar em Deus, você vai ficar sabendo que Deus é o justo juiz, que Deus é cheio de misericórdia e que a definição que Jesus dá de Deus é, lá no Evangelho de João, que João, o apóstolo, dá, é: Deus é amor. Não brinque com o suicídio, mas Deus ama todo pecador. A lista é grande, a lista é tremenda. Feiticeiros, adúlteros, mentirosos, homicidas não herdarão o reino de Deus. Mas uma pessoa que cometeu qualquer um desses pecados pode ir para o céu por se arrepender, por confessar e por aceitar o testemunho do Espírito Santo, da obra redentora de Jesus. Amém, amém. Glória ao nosso Deus. Desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, é tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras, aqui na Rede 316,